Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. A Edna e a Gisele farão a leitura e a reflexão do capítulo 5 do Livro dos Espíritos. E nesse momento, então, vamos com todo amor, com toda tranquilidade e paz, orar com Jesus. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo e a todos aqueles que nos assistam. Senhor, consola todos os aflitos, os menos favorecidos e aqueles que neste momento rogam a Ti. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, Tua paciência e divindade. Que nós possamos ter o merecimento de conhecer a verdade e sermos portadores dos Teus passos e ensinamentos. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem e em Ti confiam. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos discutir hoje, vou fazer a leitura sobre a pluralidade das existências. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores, progressivas, e tudo está explicado. Os homens trazem, ao nascer, a intuição do que adquiriram. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que percorreram. Segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida, absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu sobre todos os dias, um véu caia sobre todos os dias que precederam e que na vossa ignorância os creiais nascidos no mesmo dia. Perguntareis naturalmente por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se a nuvem que oculta o passado vem a se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo e tudo será explicado. Deus, em sua justiça, não pôde ter criado almas mais ou menos perfeitas. Mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade. É que não vemos senão o presente e não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, que se encontra inexplicado em todas as teorias recorrentes. Enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? Em relação à sexta questão, dir-se-á, sem dúvida, que o Hottentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus deserdou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não era um homem, por que não o procurar fazer cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Para ela, não há várias espécies de homens. Não há senão homens cujos espíritos, mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progredir. Isto não está mais conforme
a justiça de Deus? Olá! Dando continuidade às considerações sobre a pluralidade das existências, acabamos de ver a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é na vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal, porque não pôde se esclarecer, é passível de um estado de coisas que não dependeu dele? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los. Mas por um que se esclarece, há milhões deles que morrem cada dia antes que a luz chegue até eles. Qual o destino destes? São tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros? 5. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haverem feito nada para o merecer? Por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver essas questões? Admiti as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham que encontrar em seu caminho. Neste pequeno trecho, podemos refletir um pouco sobre a necessidade e a justiça que se observa através da oportunidade de reencarnações sucessivas. Quando observamos quantas desigualdades e as diferenças que são inerentes a cada ser humano, fica mais fácil compreender que cada um de nós se encontra num determinado estágio ou nível evolutivo. Mesmo que estejamos muito próximos uns dos outros, cada um de nós escolhe caminhos itinerários diferentes e necessitamos, muitas vezes, retomar esses mesmos itinerários para compreender melhor experiências que não foram suficientes para nós em outras oportunidades. Então, qual a justiça para uma pessoa que consegue compreender, aproveitar as oportunidades que aparecem e melhorar o seu entendimento, alavancando a sua evolução, em comparação com outra pessoa que apresenta pontos obscuros, que apresenta dificuldades de compreensão em determinadas etapas. Todos nós somos filhos muito amados de Deus e todos nós temos
quantas oportunidades forem necessárias para que possamos trilhar o caminho em direção ao bem. E agora vamos à nossa prece final. Pai nosso, que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje o pão que revigora as forças físicas, mas dai também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas nos ensinai antes a merecer o vosso perdão, Senhor. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que a paz e a harmonia estejam conosco. Que assim seja.